Um estudo feito pela Universidade da Califórnia nos dá dados em que 60% das mães e 70% dos pais assumem aí uma predileção por um dos filhos. Esse é um assunto que os pais, a maioria dos pais, não gostam de falar, não querem entrar nesse assunto, porque sempre que se pergunta sobre isso, qual é a resposta? Eu não tenho predileção por nenhum dos meus filhos. Eu amo todos da mesma forma, com a mesma dimensão, da mesma maneira. Seria muito bom se isso fosse verdade por todos que falassem. Mas os dados que nos mostram e nos provam é diferente. E esse assunto que nós estamos abordando hoje é um assunto do nosso segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, que porventura, que por sinal, é uma grande bênção para nós, Igreja do Senhor, para você que me assiste, você que está chegando aí, que tem uma família e ama a sua família e quer a sua família feliz, abençoada. Quero dizer para você que se porventura existe esse sentimento dentro de você, algo que você perceba que existe por um dos filhos que é diferente do que existe por outro, eu não sei se por o filho é do gênero que você gostaria que fosse, ou se não sente o mesmo porque não era o que você queria e o comportamento de um é diferente do outro. Se porventura, quero te dizer que você pode estar prejudicando o crescimento do seu filho, o amadurecimento dele futuramente. Por quê? Porque essa predileção, ela pode gerar conflitos dentro do seu lar, pode gerar divisão e promover um egoísmo na formação deles. Tá? Isso vai estar prejudicando tanto a saúde mental dos filhos, como também, né, de toda a família. Então, esse é um assunto da nossa segunda lição, do nosso trimestre, a predileção dos pais por um dos filhos. Tá? Vou deixar aqui ao lado o tema da nossa lição. Tudo nós vamos estar falando dentro da palavra de Deus para que você compreenda de maneira eficaz, de maneira que você venha aplicar no seu dia a dia para ter o que é um rendimento, ter a bênção do Senhor, a mão do Senhor sobre o seu lar. Se porventura você diga assim, eu já senti isso antes e hoje estou vendo que a minha família não saiu, não surgiu como eu gostaria. A criação dos meus filhos não foram como eu gostaria que fossem. Nós também temos conselhos, temos orientações à luz da palavra para te ajudar. Você pai, você mãe, ou você que está começando agora uma família e pretende ter filhos, tá? Eu me chamo Marta Rocha e para mim é um prazer ter você professor, você aluno, você superintendente, ou você que apenas gostou do tema, do título dessa pré-aula e parou aí para assistir. É uma grande satisfação ter você comigo, tá? Se você está gostando do vídeo e quer enriquecer ainda mais de conhecimento, de amadurecimento sobre família, né, embasado na palavra de Deus, se inscreva no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, deixa Deus abençoar a tua vida, tá bom? E então, meu amado irmão, minha amada irmã, você que me assiste, vamos para o mais importante, que é a nossa lição de número 2. Mas antes eu quero falar para você que nós já tivemos a primeira lição desse trimestre, do segundo trimestre de 2023. E meu amado irmão, minha amada irmã, é um trimestre vindo do coração de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso lar. Primeiro, olha só o nosso tema, a nossa revista. Que maravilha é essa bênção para dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Amado irmão, amada irmã, nos dias de hoje, as nossas famílias estão sendo atacadas, bombardeadas com informações contrárias, informações que estão longe da realidade, da palavra, tantas informações na cabeça dos nossos filhos que se nós não estivermos alicerçado na palavra de Deus, nós não vamos conseguir vencer a fúria do inimigo sobre o nosso lar. E o tema, então, em si, olha só, diz assim: relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos que dentro da palavra de Deus. Então, fica comigo, porque Deus tem algo para a sua vida, para a sua família, para o seu lar. O comentarista dessa maravilhosa revista é o nosso amado irmão Elianai Cabral, um grande homem de Deus. E nós tivemos o nosso primeiro assunto, como eu já falei, e aproveitei para falar sobre a nossa revista, que é uma bênção mesmo. O nosso primeiro tema foi quando a família ela age por conta própria. Falamos de Sarai, de Abrão, que tomou ali a responsabilidade de realizar a promessa que o Senhor tinha feito na vida deles. Ou seja, deixaram de ouvir a voz do Senhor, de esperar. Na verdade, ouviram, mas deixaram de confiar, né, na grandeza do Senhor, na fidelidade dele para realizar o que ele tinha que realizar e foram ali ajudar o Senhor a realizar a promessa.
creram, mas não esperaram totalmente no tempo do Senhor. E é muito importante que nós saibamos esperar o cumprimento da promessa do Senhor na nossa vida. Por quê? Porque o processo ele é longo, ele é doloroso. A espera, então, em si é dolorosa, nós sabemos disso. Mas o resultado é gratificante, porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Então, esperar o Senhor agir, a mão do Senhor fazer acontecer na nossa vida, não tem melhor coisa. É entregar as nossas ansiedades, as nossas preocupações e deixar que Ele resolva para nós e que Ele cumpra no tempo certo, no momento certo, a promessa dele em nossas vidas. Amém? E a lição de hoje não poderia ser diferente da primeira, é uma outra que traz um tema, vamos dizer, é um tema um pouco polêmico. Por quê? Porque a maioria dos pais, como eu falei, não assumem ter alguma predileção por um dos filhos, né? Mas nós sabemos que isso existe. Quem é pai sabe do que eu estou falando, quem é mãe sabe que existem filhos que são. Quem tem mais de um filho sabe que um filho não é igual ao outro, não existe. Até quando são gêmeos, eles são diferentes. E nós vamos compreender, através da palavra de Deus, filhos que tinham tudo para ser iguais, comportamentos iguais, e mesmo assim não foram iguais, tinham comportamentos diferentes. E o tema é, como eu já falei para vocês no início, é a predileção de um dos pais por um dos filhos, né? Como eu falei. O texto áureo, para nós darmos o pontapé inicial na nossa pré-aula de hoje, é encontrado em Gênesis 25, 28. Você queira acompanhar, vou deixar aqui ao lado, tá? E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava quem? Jacó. Tá? Gênesis 25, 28. Bem aqui ao lado. Esse é o nosso versículo para a gente dar um pontapé inicial na nossa aula de hoje. A verdade prática diz assim: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove egoísmo na formação deles. Então você que, se porventura está indo por esse caminho, comece a repensar agora. Ou você que está planejando ser pai ou ser mãe, ter filhos, tenha muito cuidado com isso. Porque automaticamente, no momento ali, você não vê esse tipo de comportamento dos filhos, você acha que está tudo certo, tudo normal. Mas somente o futuro é que vai nos dizer o que afetou, o que não afetou, como ficou a saúde emocional, enfim, todos os detalhes eles vão vir no futuro. É plantando que se colhe, né? Plantando, colhendo, plantando e colhendo. Então vamos ter muito cuidado. Tá bom? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o texto da leitura bíblica em classe que eu sugiro você, professor, fazer compassadamente com o seu aluno é encontrado em Gênesis 25, do capítulo 19, perdão, do versículo 19 ao 28, o capítulo que é o 25, tá? Vai fazer toda aquela leitura de conhecimento para os seus alunos, porque tem irmãos dentro da casa do Senhor que não compreende, que lê muitas das vezes e passa despercebido. E a escola bíblica dominical não é apenas para cristão, para pessoas que já conhecem a Jesus. É uma escola, ela é aberta. O intuito da escola bíblica dominical foi abranger um todo, alcançar pessoas que ainda não conhecem a Jesus para ter o quê? Conhecimento, para serem libertas, para serem salvas pelo Senhor. Então, o intuito da escola bíblica dominical não é apenas levar a palavra para pessoas, só os que já congregam em si, pessoas também de fora, pessoas que estão sedentas, né, precisando de conhecimento, precisando de ouvir a palavra. Então, você, aluno, já convide um vizinho, convide alguém que precisa, que você vê na mente, fulano está passando por um momento desse, parecido com esse, no seu lar. Então, faça o convite, abençoe a vida dessa pessoa, levando ele para a escola bíblica dominical para aprender também, para receber esse conhecimento vindo do coração de Deus para a vida, para a nossa vida. Então não vamos ficar só para nós, vamos convidar pessoas para estarem também estudando e aprendendo. Ou se porventura essa pessoa que você conhece tem um WhatsApp, compartilha com ele esse vídeo, compartilha para que ele possa ouvir, compreender e receber também a palavra do Senhor, ser abençoado assim como você está sendo abençoado. E então o texto, eu não vou ler aqui porque é bem extenso, então eu quero que você faça essa leitura, né, bíblica em classe, é encontrada em Gênesis 25, 19 ao 28. Bom, conta toda a história de Isaac e Rebeca, né? Ali que nós sabemos que Isaac, ele orou ao Senhor, pedindo que o Senhor abrisse a madre de Rebeca, que não podia ter filhos, não podia gerar.
E o Senhor, por sua infinita misericórdia, bondade, amor, ele responde, ele atende essa oração. Não exatamente, precisamente na hora, porque o Senhor ele não trabalha com o nosso tempo, do nosso jeito, da nossa maneira. Nós estamos compreendendo nessas lições que o Senhor ele tem o tempo de trabalhar, a maneira dele trabalhar é bem diferente da nossa e bem melhor, perfeita. Não é bem melhor, é perfeita. E então, 20 anos depois, ele atende a oração. Mas, amados irmãos, nós vamos aprender nessa lição que o Senhor, ele conhece o presente, ele conhece o passado e ele também conhece o futuro. E o Senhor, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o porquê de todas as coisas. E uma coisa que nós vamos compreender é que a vontade do Senhor, ela é sempre o quê? Perfeita. Romanos 12, 2. A vontade do Senhor, ela é sempre perfeita. Eu conheço o passado, o presente e o futuro. E o Senhor sabe todas as coisas. Mas, Isaac pedindo ao Senhor, o Senhor responde a oração de Isaac. Mas quando Rebeca ela gera ali o filho, ela percebe que há algo diferente no seu ventre. A leitura bíblica em classe, eu vou ler aqui para você acompanhar, para você compreender. Vou colocando bem aqui ao lado e você vai acompanhando para você entender a história a qual nós iremos falar dentro da palavra, para você ter respaldo e compreender do que nós estamos falando. O 19, versículo 19 do capítulo 25 diz assim: E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padarã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. Ela foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse assim: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeludo. Por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó, e era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. E cresceram os meninos, e Esaú saiu, e Esaú foi varão perfeito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Você já entendeu aí, já compreendeu onde nós vamos entrar, qual a dimensão do assunto, qual a importância do cuidado que nós temos que ter bem aqui. O Senhor, o plano de Deus para a família e a presciência. Quando o Senhor, ele abre a madre de Rebeca, ele sabe do que vai acontecer, não sabe? Porque o Senhor, ele conhece o passado, ele conhece o presente e sabe o futuro. Ele pode estar onde ele estiver. O seu poder vai além de todas as coisas, porque tudo foi criado por ele. E o Senhor, ele sabe dessa situação, do que poderia acontecer e do que iria acontecer. Mas o Senhor, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele responde às nossas orações. Mas muitas das vezes nós temos que compreender o plano de Deus para a nossa vida, para a nossa família, porque o plano dele é perfeito. E Isaac e Rebeca, eles faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca, ao tomá-la por sua esposa, Isaac não esperava que viria pela frente, né? Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre da esposa fosse aberta. Isso está lá em Gênesis 25, 21. Somente 20 anos depois, como eu falei a vocês, né, dessa oração, com 60 anos de idade, Isaac recebe a notícia de que Rebeca estava grávida, já em 25, 26. Portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 meninos. Eu poderia dizer para vocês aqui que como são gêmeos, né, nós sabemos que era gêmeos aqui, a geração de Rebeca, eles poderiam ter vindo com comportamentos iguais, não poderia? Sim ou não? Sim, né? Gêmeos, mas nem os gêmeos, eles são iguais, irmãos.
E é bem aqui que eu quero começar já frisando, você pai, você mãe, você tio, você que é responsável por alguém, você que porventura, assim, as circunstâncias da vida lhe tornou um pai ou uma mãe, né? Porque quem cuida é pai, quem cuida é mãe. Então você que vai estar instruindo aquela criança para ele ter no futuro ser uma pessoa de caráter, uma pessoa responsável, uma pessoa que ame a Jesus com todas as suas forças. Então é você o responsável, você é o pai, você é a mãe. E então bem aqui nós já vamos entrar com esse assunto. A gente percebe que a palavra diz que Isaac ele amava a Esaú pelo fato de que ele trazia ali ele fazia um guisado gostoso, ele era bom na caça, ele na verdade ele era o que Isaac imaginava que seu filho fosse. Mas Jacó era simples e habitava em tendas, como diz a palavra, né? Ele era um simples e habitava em tenda. Então, eu acredito que ele tinha ali mais a companhia da mãe, ele estava mais presente para ajudar. A mãe, sabe, que gosta de estar pedindo para o filho fazer mandado. Meu filho faz isso, meu filho faz aquilo, mamãe ajuda, meu filho ajuda a mamãe nisso, meu filho ajuda. E o pai, não, o pai, ele tem um pensamento diferente com relação ao filho, né? Ele quer que o filho ele seja um filho responsável, um filho, né, que tenha ali as suas expectativas que ele quer. E com certeza Jacó ele teve mais esse amor da parte da mãe, eles estavam mais próximos ali. Então, como Esaú agradava mais a seu pai, né, fazendo aquilo que ele gostava, que era admirável, para ele, acredito que Isaac se sentia orgulhoso, né? Orgulhoso do filho ser bom na caça. E isso trazia assim a orgulho realmente para a predileção dos pais, né? Isaac, quando ele já achava que iria morrer, quando ele estava ali achando que já iria morrer, ele quer abençoar, né? Ele queria abençoar, no caso, seu filho Esaú. E por existir uma predileção de Rebeca por Jacó, o que acontece, meu irmão? Isso é algo muito grave dentro das famílias. Por quê? Porque é o caráter, fazer justiça, ser injusto, né? Tanto com Isaac, que já não enxergava mais direito, que era seu esposo, né? Ela estaria ali traindo ali a sua confiança, traindo ele de forma que, usando mentiras, usando as mais baixas coisas que uma mãe, ela tem que buscar a sabedoria de Deus para agir. Quando Rebeca, ela não consultou o Senhor para tomar esse tipo de atitude. Isaac iria abençoar Esaú. Rebeca, por amar o filho Jacó, saber o que o pai iria pedir, né? Então ele pediu para que o filho dele fosse, né, buscar uma caça, ir caçar, pegar, matar, fazer aquele guisado tão saboroso que ele gostava, e logo depois ele o abençoaria, né? A Esaú, no caso. Rebeca ouvindo, sabendo que ela tinha um carinho maior por Jacó, que a Bíblia não entra em detalhes, mas a gente faz as nossas conjecturas, a gente faz as nossas, né, analogias e imagina o motivo, né? E ali foi o que aconteceu. Rebeca ouvindo chama o filho, vem cá, filho. Vem cá, Jacó, deixa eu te dizer, teu pai vai abençoar o teu filho. Ele já disse para ele caçar, fazer um guisado saboroso para ele do jeito que ele gosta. Então, bora lá, pega ali um cabrito para mim, que eu vou fazer do jeito que tu vai. Minha mãe, mas ele até questiona, né? Mas como assim, mãe? Não, mas eu vou cobrir aqui tuas mãos, que ele era peludo, Esaú tinha pelos, né? E você veste as túnicas dele e vai dar certo. E vai dar certo, vai. E ela tomou ali a responsabilidade para si. Então, gente, isso é muito sério. É muito sério dentro da nossa família existir esse tipo de predileção. Porque, por exemplo, eu comprei aqui uma Bíblia. Eu tenho 2 filhos, né? Mas eu gosto mais da menina. É um exemplo. Porque nasceu menina e eu me identifico mais, então eu comprei uma bem linda, bem mais cara para ela. Só que isso nem influencia muito, né? Mas é um exemplo, simples, mas é. Bem linda, bem cara. E pro Joãozinho, o outro filho, comprei uma qualquer que estava na promoção lá. Então, em todos os detalhes, a gente tem predileção. Então, nós temos que ter muito cuidado com relação a isso, para que essa predileção não seja, se porventura há algum deslize, que às vezes a gente desliza até sem perceber, né? Faz algo que seu filho tá ali atento, então, que não venhamos fazer algo, nem que seja perceptível aos olhos dele, que venhamos perceber que não está ali, não, isso aqui está injusto, eu preciso organizar, porque eu estou preparando meus filhos para o futuro. Eu estou preparando eles para enfrentar uma sociedade, para criar os seus filhos. Então, eu preciso ter muito cuidado para saber o que eu estou repassando de conhecimento para o meu filho, porque tudo aquilo que eu faço, eu estou ensinando. Então, essa predileção gerou um grande conflito familiar. Imagina o grau desse conflito, a grandeza, né? Onde foi chegar. A história, na palavra, ela não entra em detalhes, irmão, mas nós estamos falando de seres humanos. Ele percebe ali o que Rebeca fez,
o que Jacó fez, o que ele gostaria, que ele almejaria tanto para o seu filho. Imagina o conflito que existiu ali, dentro daquele lar. Vamos colocar aqui alguns tópicos. A ordem de nascimento. Vamos dizer que, porventura, alguém goste do seu filho porque nasceu primeiro. Eu gosto mais desse porque o meu amor, o amor que eu sinto pelo meu primeiro filho, não tem outro que vai vir, que eu vou amar do mesmo jeito. Eu já vi muitas pessoas dizerem isso, gente, que, meu Deus, eu pensei que eu não iria amar o meu filho igual eu amo esse, porque eu amo tanto esse que eu pensei que não tinha mais amor pro outro. E quando nasce, o amor é do mesmo jeito. O Senhor, é o Senhor que nos dá essa capacidade de o Senhor amar, irmão. Ele não fez nada faltando, ele não fez nada imperfeito, não. Não é dizer, é porque o Senhor que me... Não, não foi o Senhor. Ele nos dá a capacidade de amar 30 vezes se for preciso. 30 filhos que vier do Senhor, ele nos dá essa capacidade. Você que é mãe, você sabe do que eu estou falando. Você que é pai também. É algo que o Senhor preparou para nós viver. É algo tão bom. A gente ama tanto que dói, na verdade. Quem é mãe, quem é pai sabe. E aí, então, né? Eu amo esse aqui porque ele veio primeiro e eu não consigo amar o outro do mesmo jeito. Começa a orar, pedir para Deus repreender isso aí, porque isso aí o Senhor, ele não nos fez assim. O Senhor, ele não nos fez para dividirmos amor de A e B, filho 1, filho 2, não. Mas existem pessoas que amam e fazem a questão de dizer que gostam mais de um do que de outro. Irmão, você não sabe a gravidade do problema que você está causando psicologicamente na vida do teu filho. Tem gente que diz que essas doenças emocionais é besteira, mas não é besteira, não é bobagem. Imagina como essa criança vai crescer se sentindo o quê? Rejeitada. Uma criança rejeitada. Que agora é criança, mas futuramente ela vai ser um adulto, né? O que vai gerar dentro dele? Né? Egoísmo. Algo ruim. E nós estamos aqui para ensinar os filhos, né? Ensinar à luz da palavra. Vamos colocar outro ponto bem aqui. O gênero. Porque eu queria menina. Então veio menino, eu não amo, sabe? Eu não consigo amar o meu filho, porque, irmãos, não existe isso. Quem é mãe sabe, quem tem o temor de Deus sabe que quando o filho ele vem, homem ou mulher, menino ou menina, seja qual for o gênero, o amor é tão grande que transborda que tu não quer saber o que é, se é menino ou se é menina. Tu não quer saber o que é, tu quer amar, tu quer viver aquilo porque é algo que Deus reservou para nós. Os filhos, eles são o quê? Heranças do Senhor. É uma herança que o Senhor nos dá. A aparência física. Porque esse meu filho aqui, o cabelinho, tão lisinho, olha como é lindo já do outro filho, né? É assim, é tão difícil de cuidar de um cabelo que é assim cacheado, é ondulado, é mais complicado, não é todo shampoo que dá certo, então, é mais fácil. Então, tu começa a ter uma predileção porque é mais fácil de cuidar da Ana do que da Beatriz. E aí tu começa a ter uma predileção e a Ana, poxa, mas eu não pedi para nascer com cabelo assim, pela aparência física. Então, é cuidado que nós temos que ter dentro do nosso lar. Às vezes, nós pensamos que não é assim algo prejudicial. A gente pensa que é algo normal, mas nós podemos estar afetando os nossos filhos. Bom, outro ponto, afinidade e gosto. Porque a Aninha, ela gosta das mesmas coisas que eu gosto. A Aninha não tem frescura para comer. Já a Beatriz tem. A Beatriz é cheia de não quer comer isso, não quer comer aquilo. Vamos lembrar que cada criança ela tem um comportamento diferente. O Senhor fez todas as pessoas de maneira diferente, não tem ninguém igual. Há gostos parecidos, mas não há pessoas iguais, gente. E eu já até citei, às vezes que eu estou ensinando na escola bíblica dominical, eu sempre falo que nós não podemos julgar os nossos filhos, comparar os nossos filhos, a criação de um com a criação de outro. Por exemplo, porque fulano é tão bonzinho para me cuidar, já fulano é tão enjoado, é tão chorão, já fulano, o A é melhor do que o B. Então, vamos ter esse cuidado, igreja do Senhor, você que me assiste. Nós estamos preparando crianças que futuramente serão seu espelho. Então, vamos ter muito cuidado. Outro ponto, temperamento dos filhos, né? E tá tudo incluído aqui, já estou falando e tá incluindo tudo aqui. O temperamento dos filhos, porque meu filho é tão calminho, já o segundo, meu Deus, o menino é tão elétrico, é tão agitado, eu não estou conseguindo. E aí, então, eu tenho uma predileção ali. Vamos ter muito cuidado. O amor, ele tem que superar todos esses tópicos que eu coloquei aqui. Seja a ordem de nascimento, se é menino ou se é menina, a aparência física, a cor da pele, a afinidade dos gostos e gosto, temperamento, o amor ele tem que superar tudo isso. O amor ele tem que superar. E o Senhor ele nos dá esse amor. O Senhor nos permite viver essa grandeza, que é ser mãe, que é ser pai.
Os filhos, eles devem honrar pais e mães, né? O mandamento bíblico deve honrar pai e mãe. Mas nós não devemos provocar a ira dos nossos filhos, também é bíblico, né? Nós não podemos estar provocando a ira do filho. Nós sabemos, amado irmão, minha amada irmã, que Rebeca, sem consultar ali, né, a Deus, ela antecipou ali a bênção, né, que patriarcal que era para o mais novo, né? Embora ela soubesse que a bênção pertencia a Jacó, ela não consulta o Senhor ali e age. Da mesma maneira, nós vemos a história de Sara e Abraão, né? Eles não esperam o cumprimento da promessa do Senhor na vida deles. E ali então eles pegam a sua serva, né, Agar, e queriam gerar o filho da promessa, queriam antecipar, queriam adiantar, queriam fazer as coisas, né, sem ser o Senhor que estivesse agindo. Ou passasse pela cabeça que fosse uma ajudinha para Deus, mas o Senhor ele não precisa de ajuda para o Senhor ele não precisa de ajuda para cumprir as promessas dele na nossa vida, né? O Senhor ele é o dono de tudo, o Senhor é o dono de todas as coisas. Então, o Senhor ele sabe todas as coisas e o Senhor, a vontade dele, ele é perfeita, ele é agradável para nossa vida. Então, a gente analisando toda essa trapaça de Rebeca, né, mesmo sabendo que a bênção não era de Jacó, que era de Esaú, mesmo sabendo que ela estaria enganando a Isaac ali, a gente olha para toda essa trapaça mesmo a palavra, toda essa trapaça acontecida ali por debaixo dos panos, detrás dos bastidores, a gente percebe ali a fraqueza de Rebeca, né? A gente analisa o seu caráter ali e trazendo para a nossa realidade, nós não podemos ter um caráter dessa maneira, né? Um caráter que vai ferir ali, ferir ali o futuro dos seus filhos, trazendo ali predileção de forma injusta, né? Toda predileção ela já é de forma, ela além de injusta, ela traz muitos conflitos que faz do lar um ambiente hostil, né? Um ambiente que não vai criar filhos saudáveis, não vai criar filhos preparados para o futuro, como o Senhor gostaria que fosse, né? Então a gente percebe a fraqueza de Rebeca, né? Ali quando ela manda o filho imitar a voz do irmão. Gente, é algo que trazendo para a nossa realidade, nós temos que ter muito cuidado, porque vocês perceberam que essa predileção, o grau, né, dessa predileção, a coisa ruim que traz para o ambiente, que traz para a vida. Então, vamos ter cuidado. Imagina como Esaú se sentiu, né? Não pelo pai, né? Ele tinha esse carinho mais do pai, mas pela mãe, pelo que aconteceu, o sentimento que gerou dentro dele. Então, nós temos que ter muito cuidado com o sentimento que nós estamos gerando dentro dos nossos filhos, né? O que está acontecendo, o que nós estamos fazendo para gerar, que tipo de sentimento, na verdade, eu estou gerando dentro do meu filho, né? Se são sentimentos bons, são exemplos para ele ser seguido, ou se são coisas ruins, né? Mágoas, feridas, que não cicatrizarão com 1 ano, 2 anos, 3 anos, não levarão para a vida toda. Tá? Então nós temos que ter muito cuidado, sempre estar consultando ao Senhor para saber qual é a maneira correta de agir e sempre agir à luz da palavra, com justiça, sendo justo, tanto com um quanto com o outro. Tentar fugir até da aparência, né? Que muitas das vezes a gente erra mesmo, sendo mãe, sendo pai, nós erramos. Né? Às vezes até sem perceber, comprar algo melhor para um e para outro não, ou enfim, né? Eu estou citando o exemplo de comprar, mas tem muitos outros exemplos que poderiam ser citados. Então temos que ter cuidado, Igreja do Senhor, para que não venhamos, né? Você que me assiste, você que é mãe e professor, fale mesmo que precisa ser falado aí na sua classe, porque tem alguém precisando ouvir essa palavra sobre predileção, que é algo que traz grandes malefícios futuramente, né? Para o lar, para a família. Então, o nosso comentarista ele põe aqui na conclusão que a palavra de Deus é encontrada normas, né, que servem para a convivência saudável cristã, para a vida familiar. Então, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele admoesta os pais quanto à criação dos filhos, né? Efésios 6, 1 a 14. Nessa orientação, os filhos devem ser obedientes a ele, mas, né, assim, os pais também não devem provocar a ira dos filhos. E então, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente, o resultado é o conflito entre os membros da família, tá? Essa é a conclusão do nosso amado irmão Eliana Cabral aqui na nossa revista. Então, que Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Você que chegou até aqui, que assistiu o vídeo todo, que Deus fale profundamente ao teu coração. Que se porventura você seja uma dessas pessoas que tem sentido, tem passado esse tipo de sentimento dentro de você, que Deus
Ore ao Senhor que Deus venha repreender, tirar todo o mal, toda essa predileção, essa coisa que não vem de Deus, para que seja, o seu lar seja uma bênção, que não venha ter maldições futuras, que haja conflito, que houve conflito entre esse conflito que existiu entre Isaú e Jacó, né? De terem que vai para longe para que tenha uma intimidade, porque a ira foi grande, né? A ira, o que existiu entre eles foi algo mesmo que a Bíblia não relata detalhadamente, mas a gente pode imaginar a grandeza dos fatos, né? Separação de família, né? A família foi separada, foi destruída ali por falta de vigilância de Rebeca e de Isaac também, né? Porque ambos tinham predileções. Então vamos ter muito cuidado. E que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que a sua aula seja uma bênção, que Deus te use profundamente, você professor, e você que chegou até aqui, se inscreva no canal, não saia sem curtir, e que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a sua família também. Um abraço.